Sejam todos bem-vindos à primeira semana da Escola Austríaca de Ribeirão Preto. Meu nome é Larissa Carvalho, eu sou atual presidente do Clube Caiapós. Primeiramente, eu não poderia deixar de elogiar esse auditório cheio. É muito incrível pra gente ver tanta gente interessada no nosso assunto e isso nos motiva a fazer eventos cada vez maiores e melhores. O Caiapós é uma entidade estudantil da FEARP, voltada para o estudo e divulgação das ideias do liberalismo na Universidade de São Paulo. Nosso principal objetivo é inserir no seio do ambiente acadêmico uma visão de mundo segundo a qual a vida humana, as liberdades civis e econômicas e a propriedade privada sejam integralmente respeitadas. Esta semana de Escola Austríaca vem ao encontro dessa proposta. É sabido que atualmente as universidades brasileiras alternam suas correntes de pensamento entre marxismo e keynesianismo, e que economistas da maior importância à ciência econômica como Karl Menger, Eugen von Bauwerk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, todos integrantes da chamada Escola Austríaca, não são sequer mencionados. Ao realizarmos este evento, damos aos alunos da FEARP, assim como aos demais interessados da USP, de Ribeirão Preto e região, a oportunidade de entrar em contato com essa corrente de pensamento e ter uma visão mais holística e profunda dos problemas políticos e econômicos atuais. Gostaríamos, por isso, de agradecer àqueles sem cuja ajuda este evento jamais poderia ser realizado. Patrocinaram este evento o Instituto Ludwig von Mises Brasil, Instituto Friedrich Naumann pela Liberdade, Students for Liberty Brasil, Instituto ProLiber, Subway Avenida do Café, CNA Idiomas e Egalia Intercâmbio. Eu também gostaria de falar para vocês que está rolando um sorteio na página, não sei se todos viram. A gente postou hoje e os passos são curtir a página do Caiapós, mencionar 2 amigos nos comentários e vocês vão concorrer a um livro, que é o Anatomia do Estado. A gente tem muito livro para distribuir, então participem que as chances de ganhar são grandes. Bom, sobre a palestra que vai se iniciar em breve, a gente não vai abrir o microfone para vocês fazerem as perguntas. Do lado da sala, do anfiteatro, tem gente perguntando papelzinho e todo mundo recebeu caneta. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só vocês escreverem. E aí depois eu vou ler aqui para o Rafael responder as perguntas de vocês. Bom, gostaria então de chamar ao palco o nosso aguardado palestrante. Rafael é um dos maiores digital influencers do movimento liberal brasileiro. É dono do canal Ideias Radicais no YouTube, que atualmente tem 275 mil inscritos e mais de 40 milhões de visualizações, onde ele versa sobre atualidades, política, economia e libertarianismo. Autor do livro Voto Ofensivo, publicado pelo Instituto Mises Brasil. Seja bem-vindo, Rafael. Uma das coisas legais quando você trabalha na internet é que quando você é pequeno, você é um blogueiro. Quando você fica grande, você é um digital influencer. É mais legal. Mudou as coisas um pouquinho. Queria agradecer o convite do Clube Caiapós e é intimidante vocês falassem sobre introdução, né? O que é a escola austríaca. É muito fácil assim você pegar alguma coisa, algum ponto interno e explicar. Agora você fala, não, então vamos tentar pegar o escopo geral. É mais complicado, uma tarefa um pouco mais intimidante. E é inclusive mais fácil quando as pessoas não sabem, não têm um grande treinamento em economia convencional. E é um pouquinho mais fácil também quando você conhece um pouquinho de coisas de economia universitária, mesmo um nível mais forte, você já vê umas coisas meio estranhas. Mas é uma coisa que ressoa mais com o público em geral, porque se você, qualquer pessoa assim que falou, vou dar uma estudada em economia, certo? Se você vai para um manual de economia qualquer, você vai ver ali de maneira geral 2 coisas que são equações para todo lado, integrais bem complicadas, são negócios bem estrambólicos que você fica falando, ok, mas e aí, né? E você vai ouvir muita conversa sobre agregados, economia, um monte de coisa junto, PIB, você tem a demanda, você tem os preços, você tem a economia, o faturamento do governo, etc. Só que se você for procurar uma coisa no manual de economia, você vai perceber que não está lá. A maior parte das pessoas não sacam de procurar isso. E você dificilmente vai encontrar um capítulo sobre isso no manual clássico de economia, às vezes nem no índice remissivo você vai encontrar isso. Que é, mas por que isso acontece? Legal, as curvas de demanda se mexem. Você tem vida? Toma Monster, ele está andando? O que está acontecendo aqui? Você não vê um capítulo sobre o empreendedor. Você não vê um capítulo sobre o que o indivíduo está fazendo ali dentro. Não, a demanda cresceu, a demanda caiu. Por que ela está depressiva? Estranho. É meio que um evento sem causa.
Enquanto se você abrir um livro sobre a escola austríaca, você vai ver duas coisas, muito texto, quantidades fantásticas de texto, e você também vai ver muita conversa sobre ação humana, ação do indivíduo, ação do empreendedor. Então essa é a perspectiva diferente que a escola austríaca tem de economia com o resto do mainstream econômico, com o resto do discurso econômico padrão que existe por aí. Então é uma coisa assim que tem talvez uma dificuldade de conversar com a economia clássica, com a economia neoclássica, com a economia keynesiana, justo porque a parte metodológica é diferente, mas ela fundamentalmente parte da ação do indivíduo. Ela não parte de, por exemplo, o Keynes ele parte de, bom, então uma crise aconteceu, esquecendo por que ela aconteceu, como é que a gente pode fazer o PIB subir? Mais ou menos essa é a pergunta de pesquisa dele que ele começa, redução, não sei, mas enfim. Ou você pode pensar em equilíbrios, a gente quer que uma economia chegue a equilíbrio, certo? Como é que a gente faz com que isso aconteça? Mas por que ela está em desequilíbrio? Por que ela está de algum jeito? A gente assume que está aí e vai a partir daí, certo? Você tem alguns recortes meio estranhos. Enquanto a escola austríaca tenta partir do título do livro do Mises, da ação humana, certo? No fim das contas, tudo acontece porque vocês estão fazendo alguma coisa. A economia não acontece independente de vocês, ou dos empresários, ou dos empreendedores, ou dos clientes. É o resultado, é o agregado, você pode dizer, da ação de todos os indivíduos. E se você só tirar o indivíduo e jogar ele para fora da janela, falar empreendedor, empreendedor é uma besta, esquece. Você não consegue explicar por que nada acontece, na verdade. Isso é uma coisa engraçada, né? O Walter Block ele faz essa piada, ele fala, olha, para um economista neoclássico acontece mais ou menos o seguinte: se um empreendedor está vendendo num preço muito alto, claramente é porque tem um monopólio e ele está subindo os preços, explorando as pessoas. Então ele tem que ir para a cadeia. Se ele estiver vendendo num preço muito baixo, claramente porque ele está fazendo dumping, ele quer prejudicar a concorrência dele, ele quer tomar a fatia de mercado de uma maneira incorreta, então ele tem que ir para a cadeia. E se ele está vendendo no preço que eu acho que ele tem que vender, claramente é um cartel, então ele tem que ir para a cadeia. Não importa o que aconteça, está errado. É uma coisa meio estranha. E a escola austríaca começou, justo como a Larissa falou, com um sujeito chamado Karl Menger, num país chamado Áustria. E ele era jornalista, antes ele trabalhava, não sei se ele era precisamente jornalista, agora eu me equivoquei, mas ele trabalhava com jornalistas, ele olhava assim, publicava assim, os preços do dia, os commodities e tudo mais, as ações e tal. Isso é engraçado, nessa época você queria vender uma ação, você ia tipo na padaria, mas você ia na rua, assim, as pessoas vendiam uma ação na rua, igual aquela Petrobras aí, é engraçado isso. Mas ele viu os preços flutuando de um dia para o outro e falou, ué, mas se a teoria econômica então diz que as coisas têm um preço intrínseco, por que sai de 30, 35, aí vai para 25? Escuta, o que está acontecendo aqui, meu filho? Tem uma coisa engraçada aí, né? Um fenômeno meio estranho. Por que será que isso acontece? E ele foi um dos caras que fez parte de uma chamada Revolução Marginalista, junto com outros dois economistas que também tiveram essa ideia, mas foram para uma outra direção. Revolução marginalista no sentido de que eles começaram a pensar que as coisas não tinham valores intrínsecos, mas elas tinham valores conforme a gente atribui a eles. E conforme a gente atribui marginalmente, você pensa, começou, ai que saco. Margem é só a diferença de o que vale para você em relação ao que custa, o benefício que você ganha versus... é o benefício que você ganha. Certo? Você pode falar, um carro custa 45 mil reais no Brasil. Mas eu vou comprar ele, mas qual que é o benefício que ele me dá? Vale a pena? Não. Então, marginalmente, para mim, o valor dele pode ser na loja 45, mas para mim o valor marginal é negativo. Se eu comprar um, eu estou perdendo dinheiro. Então, não é racional para mim comprar. É racional para talvez outras pessoas, mas para mim talvez não seja uma boa ideia. Eu posso pegar Uber e tal, então eu tenho os benefícios em outros lugares. Então, as pessoas vão enxergar as coisas de maneiras diferentes, olha só. Depende da percepção das pessoas. Ele começou a pegar isso. E aí avançou. Na verdade, o nome de escola austríaca de economia veio porque ele entrou nos debates com uma galera da Alemanha que inspirou o que se chamou a escola histórica de economia, que também inspirou depois os fascistas e os nazistas, de um sujeito chamado Friedrich List, que teve vários descendentes dele, inclusive um chamado Gustav von Schmoller, que era da escola histórica de economia, que defendia análise histórica da economia. Você quer entender porque alguma coisa aconteceu? Estuda a história. Mas tá certo ou errado? Não interessa, estuda a história. Bizarro, assim. E eles o Karl Menger debateu muito com a escola histórica porque ele discordava. Falou, não, o valor das coisas vem da decisão das pessoas, enquanto a escola histórica estava, dane-se as pessoas, não acho nada. O valor é determinado por outras coisas, etc. E esse Gustav von Schmoller se referiu ao Karl Menger zoando, né? Essa escola austríaca, essa Áustria, lá, não serve pra nada, essa escola austríaca de economia, piada essa. É a que pegou. Foi meio que nem um coxinha, né? Pegou, tá bom.
E depois dele vieram pensadores, veio o Eugene von Bover, que daí começou... O Baver começou a tradição de fazer uns livros assim, né? O sujeito se empolgava, ele falava, vou falar de uma teoria de preços. Então primeiro deixa eu comentar todas as teorias de preços que já existiram na história da humanidade. Aí eu... Bom, dado isso, agora deixa eu colocar a minha. Nossa, um negócio longo. Mas não fazendo um deselogio ao Menger ou ao Baver, mas fazendo um elogio ao tempo limitado que a gente tem, o grande nome da escola austríaca conhecido hoje é o Ludwig von Mises. Estudou com eles, inclusive ele falava que a escola austríaca boa estava em Menger, depois uma galera deu umas viajadas, ele queria voltar para Menger, e aí ele foi o primeiro cara que de fato condensou tudo. Menger tinha vários pensamentos interessantes, ideias de pensar marginalmente, pensar a partir da ação dos indivíduos. O Baver, que sacou do empreendedor, ele falou, não, pera, teoria de produção, por que as coisas são produzidas? Por que elas são produzidas assim e não de outro jeito? Por que a cadeia de produção é assim, não assado? E começou a usar a ideia de marginalismo, certo? Por que eu incorporo uma máquina no processo de produção? Porque dá lucro. Se não desse, eu não incorporava. Então eu uso crédito. Crédito é só um fator de produção, assim como uma commodity qualquer, uma máquina qualquer, certo? Se vale a pena, se me dá lucro eu empregar, eu emprego, se não, não. Então o benefício marginal de fatores de produção determina como eu vou produzir alguma coisa. E se eu tenho capital, eu posso empregar ele ao longo do tempo, que é outra coisa importante para a escola austríaca, ao longo do tempo. Eu aplico isso agora tentando olhar para o futuro, de o que isso pode me dar um retorno no futuro. Então a minha cadeia de produção hoje, como empresário, é a minha suposição, que pode estar incorreta, como indivíduo, de o que eu vou me beneficiar de fazer certas coisas, de integrar ou não integrar certas coisas. E eu posso estar errado. E tudo bem, não é que nem tem essa piada sobre a teoria neoclássica de economia. Certo? Você tem dois economistas andando na rua e um deles fala, olha só, tem uma nota de 10 reais ali. E outro deles fala, não tem. Porque economista é equilíbrio. Se tivesse uma nota de 10 reais ali, alguém já tinha pego. Não tem. A escola austríaca fala perfeitamente, o indivíduo pode errar, o empresário pode fazer uma cadeia de produção e está totalmente errado no fim das contas. Todo mundo conhece o caso do Eike Batista. Acontece. Claro, tinha muito mais de marmelada lá no meio, mas enfim. O fato é, o Baver que conseguiu demonstrar isso. O primeiro cara que conseguiu, falando em palavras claras, explicar por que o capitalismo é do jeito que ele é. Por que existem certas estruturas de produção e não outras. E também começou a conseguir explicar, mas por que certas coisas são produzidas e outras não? Porque as pessoas demandam essas e outras não. Você tem... agora ficou uma coisa mais romântica. Agora sim, hein? Agora eu vou chegar falando esperto, assim. Mas ele conseguiu explicar por que... Agora me perdi, vou fazer piada. Isso, zoa, palhaço! Mas enfim, ele conseguiu explicar por que a estrutura era assim. E onde é que eu tava? Eu fui fazer piada e me perdi. Bom, mas ele conseguiu... Oi? Eu tô usando o Eike Batista. Sim, alguns empresários erram, mas eles estão de fato pensando o que vale a pena eu fazer ou não, certo? Eu tô vendo incentivos aqui, eu tô vendo preços e vendo, isso aqui me dá um benefício ou não? Se dá um benefício eu incorporo, se não dá eu não incorporo. E eu vou tendo a minha opinião pode estar errada. E aí a gente chega à definição do que é a visão da economia segundo a escola austríaca de economia. Você vê, o neoclássico é a alocação de recursos escassos. Como é que a gente vai alocar eles? Mas segundo quem? Cadê o indivíduo nisso? Alocar quem? Como é que vai funcionar isso? A escola austríaca define a economia como a ação de indivíduos ao longo do tempo em condições de incerteza genuína. Certeza genuína? Eu não sei certas coisas. E vocês também, a gente não sabe nada sobre a maioria das coisas. E a gente, inclusive, não sabe o quanto a gente não sabe sobre as coisas. Inclusive, você às vezes acha que sabe muita coisa e não sabe. Acontece com muita gente. Por exemplo, a Dilma. Ou ela não achava, mas enfim. Então, você está tentando agir para melhorar as condições da sua vida dentro do conhecimento limitado que você tem, pensando no futuro. Então, a gente tem uma coisa vindo da perspectiva do indivíduo. E todos vocês vão agir, vão colaborar no mercado e alguma coisa vai acontecer. Eu sei que eu ia falar do Mises, eu voltei para Baverk, mas enfim. E o Baverk também conseguiu explicar um sistema de preços. Ele colocou isso como um leilão. Certo? Digamos, eu tenho aqui um leilão de cavalos, ele usou esse exemplo. Áustria, 1800 e cavalos. Os vendedores chegam com um preço que eles acham que eles vão conseguir e vocês têm um preço que vocês acham que vão pagar. Qual que é o preço que vocês acham que vocês vão pagar? O benefício marginal desse cavalo na cadeia de produção de vocês. Então você fala, se o cavalo custar 50 e me produzir 80, eu estou disposto a pagar 50, porque eu vou ter 30 de lucro. Se o cara me cobrar até 70, eu pago, porque eu vou ter lucro. Mas o benefício é meio pequeno.
Só que esse meu benefício é 10. Agora, se tem um cara que o cavalo custa 50 e produz para ele 400, esse cara vai estar disposto a pagar muito mais por esse cavalo, oi, microfone, do que eu estou... Tá funcionando? Oi? Deu uma... Ou eu fiquei surdo? Oi? Eu não sei, eu tenho de fato um ouvido tipo isso. Oi? A gente vai estilo presidencial, assim. Acho tão legal que eles vão com dois, assim, tipo, o cara já admite que o microfone do Estado não funciona, então precisa de dois. Vai gerar emprego com isso, sim. Oi, aqui, ok. Então o Baviera chegou à conclusão que se o cavalo produz 400 pro cara e 800 e 80... Privatizar essa história, velho. Lá. Tá meio... Põe aqui o negócio. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que é a pilha, porque ele tá piscandinho. Vou dar uma olhada. Vou lá lembrar. Bom, confiscaram meus microfones. Bom, a galera do fundo tá me ouvindo? Bem, beleza. Então, opa, eu tô falando com o microfone aqui. Tá, tchau. Senão eu vou... Vamos que eu olho pra vocês. Eu preciso melhorar minha postura. Mas ele calculou que é o seguinte, bom, se um cavalo produz 50 para mim e 400 para outro cara, ele está disposto a pagar muito mais do que eu, que vai beneficiar ele muito mais. Então, quando a gente chegar na feira para comprar cavalos, o que acontece? O cara que tem o maior benefício marginal de um fator de produção está disposto a pagar mais por ele. Então, se a gente fizesse uma fila, para quem que vão esses recursos de produção? Para quem consegue empregar eles com a maior produtividade, porque eles estão dispostos a pagar mais. Então, pelo mecanismo de preços, a gente meio que consegue organizar. Quem precisa mais, certo? Eu vou chegar aqui e falar, tem um cavalo, eu acho que esse é o cavalo mais maravilhoso do universo, custa R$1 milhão. Ninguém? Tá bom, vai, 10 mil. Ninguém? 9? Alguém? Pronto. Então, se você quer pagar 9, é porque claramente você sabe empregar isso melhor que todo o resto da sala. Então, quando a gente usa um sistema de preços, o que acontece? Os fatores de produção são organizados para quem melhor emprega eles. Olha que legal. Então, você não precisa de equações para isso, é só você ver o reflexo do preço, certo? E o cara que está comprando o cavalo pode muito bem estar errado. Sim, acontece. Mas, rapidamente ele vai perceber isso, fazer um grande favor à sociedade que é de ir à falência e vai vender esse cavalo para a próxima pessoa. E a gente vai, até que esse cavalo vai chegar para alguém que consegue, de fato, fazer alguma coisa útil com isso que produz valor. Ele vai produzir produtos, baixar o preço das coisas e vocês vão ter coisas mais baratas. O Baviera que chegou a essa conclusão genial, na época era genial. A riqueza não vem de metais, de ter um monte de ouro, mas sim de ter mais itens produzidos na economia, certo? Se tem mais carros na economia, a gente tem 1000 carros e agora tem 1 milhão, claramente o carro vai ser mais barato. Então agora vocês têm mais isso... Ai, nossa, agora ficou bonito, hein? Parece até uma Bitcoin isso aqui. Então, se tiver mais carros na economia, vocês precisarem trabalhar menos tempo para adquirir o mesmo item, ou com o mesmo tempo vocês adquirem mais itens ou um item de maior qualidade, vocês estão mais ricos. Eu sempre uso o exemplo da Espanha. A Espanha invadiu a América Latina de maneira geral, genocidou todos os povos e roubou o ouro. Legal, eles vão comprar o quê? É a Idade Média. Eles vão comprar o quê? Nada. Eu só tenho um monte de ouro, certo? Eles não têm ar-condicionado e eles cagam num buraco. Não dou nada na vida deles. Inclusive, eu até defendo isso, o maior valor que a Espanha conseguiu roubar da América Latina foi um item que todo mundo esquece. A batata. Porque ela rende 20 a 25 toneladas de produção por hectare plantado contra 1 ou 2 toneladas de milho, ou de trigo, alguma coisa. Então agora você produz mais comida com a mesma terra, e daí a população da Europa explodiu. Olha só a coincidência! Quer dizer, todo mundo olha pro ouro e não pra batata, quando na verdade o tesouro é na batata. Curioso, não? Baviera que só foi sacar isso muito tempo depois e perceber que produtividade era a origem da riqueza humana. Não é um estado grande, não é grandes impostos, não é ouro, não é uma grande frota. Qual é a capacidade de produção? E isso é até engraçado, porque historicamente, isso é o meu Jeffrey Tucker interno saindo, a aristocracia sempre teve um desprezo pelo capitalismo. Mas um desprezo assim carnal mesmo. Por exemplo, vai ver Shakespeare. Tem algum personagem em Shakespeare que é um empreendedor? Não tem um. É um judeu que empresta dinheiro, só isso. O resto é tudo príncipes e pessoas, e não tem nenhum vendedor. Era considerado baixo isso, era considerado uma coisa tosca. Tem essa galera que vai produzir. Você vai produzir, você vai fazer a tua fabriqueta. O Adam Smith, salvo engano, dava um exemplo de uma fábrica de botões. Uma fábrica de botões? O que vai ser escocês besta produzir botões? Agora, a grande coisa é você pegar um exército e invadir a Polônia, aí sim. Mas era o Baviera que virou isso.
E depois chegou em Mises. O Mises foi que conseguiu condensar tudo isso, ao invés de ficar pegando pedacinhos assim, condensar isso toda uma teoria que sai da ação humana. Que ele conseguiu, de fato, partir de primeiros princípios, e ao invés de só fazer pequenos argumentos e coisas assim, sair de primeiros princípios, de axiomas, do axioma da ação, todo mundo age. E ele desenvolveu uma coisa chamada praxeologia, que era o método dele de análise econômica, que ele desenvolveu. Que resolve um problema sobre análise econômica. Todo mundo lembra do Ludwig von Mises, mas todo mundo esquece o irmão dele, que inclusive eu esqueci o nome. Desculpa. Eles eram brigados, como todos os bons irmãos. O irmão dele era um probabilista, matemático de probabilidades. E o Ludwig von Mises, embora não se acertasse com o irmão dele, aprendeu muita coisa. Ele tinha inclusive a diferença de probabilidade de caso e probabilidade de... esqueci o nome, honestamente. Mas dois tipos de probabilidade diferentes. Porque você tem alguns tipos de probabilidade, de incerteza de informação, que é, por exemplo, rolar um dado. Eu não sei qual número vai sair, mas eu sei qual é o número possível. Eu sei um set possível de respostas que eu posso obter isso. Então eu tenho até uma incerteza, mas eu posso fazer algum cálculo que se eu rolar o dado 100 vezes, a média vai ser 3,5. Tá bom. Agora, você tem outras improbabilidades, você tem outras... Improbabilidades? Não, né, Rafael? Você tem outras probabilidades estranhas que você não consegue listar os resultados possíveis. O Mises, ele falava isso, certo? Se você joga uma pedra no lago, ela afunda. Se você joga um lago no galho... Se você joga um lago no galho, exatamente, ele molha. E se você jogar uma pessoa no lago, ela te chama de golpista. As pessoas tomam decisões estranhas. Você não consegue listar possivelmente tudo que ela vai fazer. Então, qual é o seu risco aí? Qual é a sua incerteza? Problema matemático aí, meio complicado. Mas então vamos fazer uma análise. Poxa, qual que é a tua amostra? Não, mas eu vou pegar várias pessoas. Não, mas você não pode dizer que a amostra é homogênea, que todas as pessoas são... Você pode fazer isso num remédio, certo? Todos os seus organismos são mais ou menos o mesmo. Então, se eu testar um remédio em 200 pessoas, eu vou ter assim, 10 efeitos meio estranhos e o resto eu posso usar. Posso fazer isso. Agora, a mente de vocês, como é que vocês vão tomar decisões econômicas? É mais ou menos a mesma coisa. Não. É só olhar como vocês estão vestidos. Todos vocês tomaram decisões bem diferentes hoje. Inclusive, tem gente de moletom, tem gente de camiseta. Quer dizer, vocês têm até percepções diferentes sobre temperatura, talvez. Enfim, você tem... Eu consigo listar isso? Não. É estranho, é complicado fazer isso. Então a minha amostra não é muito boa. Então vamos analisar um evento econômico, certo? Escola histórica. Vamos analisar a história. Mas peraí, a história econômica dos Estados Unidos, qual que é a minha amostra? Eu tenho um país. Mas outro país fez as mesmas políticas. Mas a cultura é diferente, o povo é diferente, as ideias são diferentes, depende, um teve uma guerra, outro não. Não dá pra fazer uma análise estatística muito boa disso, né? Não vai dar muito certo. Então o que acontece qual que é a tua amostra? Qual que é o teu erro? É infinito. Não dá pra fazer uma análise econômica, não dá pra fazer uma análise matemática disso. E daí o Mises confronta esse problema, que estava surgindo já muito fortemente na época, né? Keynes não tinha ainda lançado toda a macroeconomia loucona dele, mas já tinha todos os problemas de cálculo, e fala, não, você não pode começar que o PIB é o agregado disso, mas o agregado... Não, peraí. Você pega equações neoclássicas, capital, todo capital é capital. Escuta que uma fábrica de sapato tem um valor muito diferente que uma fábrica de avião, para pessoas diferentes em economias diferentes. Você não pode dizer só pegar o valor atuarial e jogar numa equação. O valor delas não surge do valor atuarial, do valor que você comprou, mas sim do valor dela dentro de uma cadeia de produção. Então, não é a mesma coisa. Não dá para você fazer essas contas. Então ele parte do... Então ele fala, vamos mudar a técnica aqui um pouco. Vamos fazer o seguinte. Se a gente partir de coisas que são universalmente verdade, são axiomas, certo? São coisas que se você discordar, você presume que eu estou certo. Por exemplo, você age. Alguém, por favor, tente discordar disso sem fazer uma ação. É meio difícil. Então todo mundo age, certo? Então se eu partir de certos axiomas e eu fizer raciocínios e derivações lógicas corretas disso, as minhas conclusões devem estar corretas. É o mesmo raciocínio que a matemática. Tem 2 pontos, em 2 pontos é uma reta. Uma unidade é uma unidade, se eu sou uma unidade com uma outra unidade eu tenho 2 unidades, e daí eu posso fazer operações matemáticas em cima disso. Ninguém fala, mas um triângulo, eu medi um triângulo aqui, esse triângulo aqui estava errado, os ângulos internos não somavam 180, mas ele era reto. Eu vou falar para você que a tua régua está errada. Ninguém vai falar, eu acho que a gente vai ter que rever a matemática. Não, ninguém fala isso. Você fala para mim, não, eu encontrei um círculo que não é redondo. Para de beber. Mas ninguém vai questionar a matemática por causa disso. Você pode questionar a interpretação da derivação. Como é que a gente vai tratar esses números, especialmente para problemas muito mais complexos. Que tratamento matemático a gente deve dar para isso?
Agora, se você chegar num resultado, você não vai falar: ah, mas não sei, eu achei esse resultado meio golpista. Não existe isso, certo? E o Mises faz a mesma ideia para uma ciência da ação humana, que é a praxis, a praxeologia. Se eu pegar o fato que vocês agem, bom, vocês agem de acordo com o quê? Com o que vocês acham que é uma melhor ideia agora. Vocês não podem estar necessariamente certos nisso, mas vocês acham que pode ser uma boa ideia. Ou então vocês vão tentar reduzir desconfortos e aumentar confortos, certo? Certo? Não, quem quiser argumentar contra isso, por favor, faça isso sem ficar feliz no final. É uma verdade que você não pode ir contra ela sem presumir que ela está correta. E a gente vai derivando coisas a partir disso. Ah, mas você prefere as coisas, mas você tem certas coisas que conforme você tem elas, tá bom. Por exemplo, pão. Tô muito teórico. Ah, se eu te dou 2 fatias de pão, você tá com fome, você come. Agora se eu te dou mais 20, as últimas 2 ou 3 não têm o mesmo valor que as primeiras. Então, se você estiver comprando pão por fatias, depois da 4ª fatia, digamos que cada uma custa 10 centavos, não sei. Depois do tempo você vai falar: não, eu prefiro guardar esses 10 centavos. Por quê? Porque sei lá, eu posso precisar de outra coisa depois. Por quê? Porque eu tô achando que, hipoteticamente, no futuro, eu posso ter um gasto melhor do que isso agora do que comprar uma fatia de pão que eu não quero. E todo mundo vai ter listas de preferências diferentes. Claro, a gente não consegue nem começar a fazer essa lista. Inclusive, ele fala que essa lista só se manifesta pelas ações dos indivíduos. Inclusive, você pode dizer um puto elogio. Se alguém está passando tempo com você, é porque ela acha que o benefício marginal é maior que qualquer outra coisa que ela poderia estar fazendo. Ela pode estar errada, aí depende de você. Sem pressão. Mas ainda assim é o que ela está mais ou menos expressando pelas escolhas dela. Se eu quero saber, o que você quer agora, digamos, entre produtos, eu falo: entra no mercado agora e vamos ver o que você sai, daí eu olho na cestinha e posso ver, claro, dependendo dos preços, claro, mas eu posso ver razoavelmente o que você queria, tipo 5 minutos atrás, mais ou menos. Eu posso ter isso, mas é difícil eu perguntar pra você e falar: qual que é as 3 coisas que você mais gostaria agora? Aí você vai me perguntar: depende, qual que é o preço? Não sei. Vamos ver qual que é a sua disposição de trocar alguma coisa e vamos se acertando por aí. E assim, ele chegou à conclusão que já estava em Bavinck, mas ele explicita muito melhor, que a economia se organiza através de um sistema de preços. Todos vocês têm preferências diferentes, a gente faz uma listinha, eu sempre dou esses exemplos bestas. É bestinha assim, isso não acontece de verdade, mas digamos assim, que a sua preferência primeira agora é ter, sei lá, 1 quilo de batata e não R$1, e tem outro cara ali que a primeira preferência dele é que ele gostaria de ter R$1 e não 1 quilo de batata. Então vocês trocam, se vocês se encontrarem. Vocês perceberem? Eu fiz o exemplo certo? Tá certo, né? Tá certo, às vezes me confundo. Então vocês trocam se vocês se encontrarem. Agora, se tem uma diferença, certo? Você quer 1 quilo de batata e você quer pagar R$10. Tem um quilo aqui, o cara que tem 1 quilo de batata, mas ele só quer R$5. Tem uma diferença, certo? Tem um delta aí de R$5. O que é o empreendedor no meio? É o cara que percebe isso. Ele percebe: opa, tem uma diferença aqui entre o que eu custo e o que alguém quer pagar. Então eu atravesso e faço essa coisa chegar até A para B. Ou tem um custo de transporte, ou enfim, vocês não sabem que tem alguma puta boa ideia rolando lá e ninguém estava sabendo disso. E o empreendedor entra e tenta organizar isso. Como é que ele organiza? Vendo os números. Qual que é o preço do trigo em tal cidade, qual que é o preço do trigo que eles querem comprar em outra cidade, quanto que é o frete. Se tem uma diferença boa aqui, eu acho legal, eu vou aplicar. E inclusive ele puxa um conceito de um sujeito chamado Wicksell, que era um sueco, que o Wicksell teve a ideia de uma taxa de juros natural. É uma ideia meio estranha, mas a ideia é que assim, todas as coisas têm um retorno maior ou menor quando você aplica capital. Só que algumas coisas vão ter um retorno muito maior e outras vão ter um retorno muito menor. As que têm um retorno muito maior, a galera vai perceber e vai sair correndo lá para investir, baixando, e as coisas que têm um retorno muito menor, a galera vai perceber: me mancaram, vai embora daqui. Então existe a qualquer momento uma certa taxa média, não importa qual é, que as pessoas vão usar para se organizar. E o que o Wicksell disse é: bom, se a taxa de juros bancária estiver abaixo da natural, então qualquer coisa vai ser um investimento bom, a economia cresce. Se a taxa de juros estiver acima da taxa bancária, os retornos vão ser menores, as pessoas vão investir menos, vão economizar menos, a economia vai contrair. E o Mises olhou isso e falou: mas uma organização de preços, e a gente pode ter uma teoria econômica ao redor daqui. Isso aí a gente vai ver na outra sessão. Eu já estou avançando um pouquinho. Mas ele percebeu: a gente organiza assim, qual é o retorno? Tem um retorno ali, não aqui. Então eu vou fazer isso aqui. As pessoas vão conforme os empreendedores, e não estou dizendo empreendedor aqui tem uma empresa, mas qualquer um de vocês percebe que existe uma diferença entre uma demanda, talvez no futuro, e uma oferta, e vai agir. Inclusive vocês estão na universidade por isso. Vocês estão supondo que no futuro vai ter uma demanda razoável pelo emprego que vocês estão estudando agora, e vocês estão agindo de maneiras a adquirir esse conhecimento para no futuro vender ele para alguém.
Especulação de conhecimento, você pode dizer, né? Todos vocês são especuladores, golpistas. Só isso, você só está pensando. Eu acho que no futuro vai ter demanda. Vocês podem estar errados. Alguns de vocês estarão, alguns de vocês estarão muito mais certos do que vocês imaginam. E um monte de coisa no meio. Mas a economia vai se organizando através desse sistema de preços. Porque não tem como eu possivelmente aqui falar, não, agora eu vou ser o organizador das demandas dessa sala, certo? Vamos lá. Café, quem quer uma coxinha? Ah, vamos lá vocês. Quem quer empadinha? Quem quer brigadeiro? Vou fazer uma lista e depois... Na hora que eu terminei de fazer essa lista e pesquisa de vocês, metade já vai ter mudado de ideia. Falando, não, mas daí ele falando outra coisa, pensando, eu quero isso. Não tem como eu tirar essa informação de vocês e depois planejar e levar isso pra cá ou pra lá. Eu preciso de um sistema de preços. A quantidade de informação na economia, como o Hayek falava, ganhou um prêmio Nobel, inclusive, sobre o uso da informação na sociedade, o Hayek falava a quantidade de informação numa economia qualquer, mesmo uma Estônia, que é micro, é uma quantidade de informação simplesmente bruta demais para qualquer ser humano possivelmente planejar na cabeça dele. O Mises chegou a essa conclusão sobre o sistema socialista, a abolição de preços no comunismo. Inclusive foi o artigo que fez ele famoso, em que ele demonstrou que o comunismo não pode funcionar porque ele não tem um sistema de preços. Então ninguém sabe o que produzir. Eu devia plantar trigo, ou milho, ou batatas. E uma vez que eu colhi eles, eu levo... Ah, ok. Eu levo para onde? Para essa cidade ou para outra? Quem quer mais? Não sei. E uma fábrica? Tá, vou fazer uma fábrica. Do quê? Eu não sei o que as pessoas têm demanda. Eu vou comprar uma máquina ou não? Vai ser uma boa ideia ou não? Eu não sei. Eu não tenho um preço da máquina, eu não tenho um preço de... Eu não consigo coordenar nada. Então a economia colapsa para escambo. Pessoal, eu tenho uma batata, você tem aí arroz? Tem, então vamos trocar. Pode ser, tá bom, vamos. Que é exatamente o que a gente vê acontecendo hoje na Venezuela. A economia descambando para escambo. Você não consegue mais fazer. E, inclusive, riram do Mises até a morte dele, muito além, falando que você está errado. A União Soviética aí colapsando. Durou até anos 90. E quando ela colapsou, foi descoberto que não só boa parte da economia na União Soviética era escambo, mas a parte que funcionava é porque, em parte, o governo soviético copiava o sistema de preços do mercado negro. Qual que vai ser os preços do mercado hoje? Sei lá, vai lá no mercado ilegal, disfarça que você é do governo e vai executar todo mundo lá, vê os preços e copia. Pode ser. E assim nós conseguimos orquestrar o mercado mais ou menos. Então ele percebeu essa organização de economia a partir de preços. E preços são o quê? A vontade de vocês como indivíduos. E onde que entra o governo nisso? O governo ele falou, bom, o Mises tinha uma visão de Estado mínimo. Justiça, só. Justiça e polícia, só acabou. O Hayek tinha umas coisas a mais, mas era um socialista desgraçado. Agora, ele tratava o governo basicamente como um custo de transação no meio, ou como alguém que vai distorcer a informação, ou que vai colocar uma regra. Tanto que ele colocava a ideia do intervencionismo. Ele falava, olha, então a gente tinha duas ideias de economia. Economia laissez-faire, liberdade de comércio, certo? Preços são livremente determinados no mercado, inclusive juros. E do outro lado a gente tem comunismo. Confisca-se tudo, o governo planeja tudo e daqui 5 anos todo mundo morreu de fome. E depois que o comunismo deu errado muito rapidamente, eles já voltaram para um sistema de preços, começaram a zoar. Falou, tem uma terceira opção no meio que é uma ilusão de opção, ela é uma opção temporária. Que é o que ele chamou de intervencionismo, que é o que o governo faz. Que é quando o governo fala, olha, eu não vou confiscar, eu só vou tentar intervir aqui e falar, na verdade o preço vai ser esse. Ele vai tentar colocar um limite de preços, ou ele vai tentar falar que tem que produzir mais ou menos, ele vai tentar mandar no que vocês querem fazer. Então, ao invés da economia ser o resultado da ação de vocês, o governo vai chegar aqui e vai botar uma regra, ó, não pode vir ninguém aqui de camiseta branca, tá? Não pode, não sei. E vocês vão começar a reagir em relação a essas regras minhas. Que, digamos que eu sou o governo aqui, né? Vocês vão começar a reagir em relação às regras do governo e começar a se organizar. Que de maneira geral é um mercado negro. Vocês vão tentar burlar isso ou vão tentar operar, certo? O governo vai lá e controla o preço do leite. Bom, então se está abaixo demais para que não vale a pena produzir, ninguém mais vai produzir leite. Bom, então não tem leite no mercado, parabéns. Isso você consegue. As pessoas vão jogar de acordo com as regras. Você pode até fazer uma semelhança com a teoria dos jogos, se você quiser, porque ela é muito parecida. E elas vão começar a reagir a isso, aí o governo vai ter que falar, não, então a gente vai ter que obrigar a galera a produzir leite. Então vai ter que pegar o fuzil, pegar o fazendeiro, falar, vai produzir leite sim, senão a gente mete bala. Ah, mas sei lá, o Mises dá esse exemplo do leite, mas a ração está muito cara, os filhotes de vaca estão muito caros. Então, o governo vai ter que começar a controlar esse preço, ele vai ter que intervir cada vez mais na economia para tentar fazer alguma coisa funcionar, ao ponto que a coisa vai colapsar totalmente. O exemplo no Brasil é o setor de energia elétrica. Tentaram intervir até a morte no negócio e, de fato, ele quase morreu, quase faliu. Foram dezenas de bilhões de reais em empréstimo para tentar salvar o setor. A partir do momento em que eles falaram, você desiste e deixa tudo voltar a uma liberdade de mercado, ou você força a nacionalizar tudo, que vai colapsar eventualmente.
Ele percebeu esse problema que ele chamou de intervencionismo. Era isso que eu queria falar. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos. Bom, essa é a ideia geral da escola austríaca, e o que vocês têm que entender para levar para casa de lição aí é a incerteza de informação, a ação do indivíduo formando uma economia, e que o que acontece numa economia em livre mercado, essa em última análise acho que é uma grande lição que vem da escola austríaca. Num livre mercado, a forma de uma economia reflete aquilo que vocês desejam. Então alguém pode olhar e falar, você pode até pegar o Brasil, um exemplo agora, e falar, nossa, como sertanejo é uma coisa tosca e baixa, a cultura devia ser muito melhor do que isso, a gente precisa de música melhor, blá blá blá. Mas se sertanejo existe e está dando dinheiro, é porque indivíduos estão dizendo, eu prefiro dar o meu dinheiro para esse show aqui, ou para esse CD, ou etc., do que comprar as outras coisas. É a minha preferência. Então, as coisas de sucesso que você vai ver refletem, conforme o tempo passa, né, vão existir incertezas, mas enfim, de maneira geral, a vontade dos indivíduos. Então, para você falar, para você tentar modificar a economia para outro lado, você tem que falar, não, vocês todos estão errados. Tem que ser produzido isso. Porque eu acho. Então, a gente pode não gostar de certas coisas que existem na economia, mas ela vai priorizar certas coisas e não priorizar outras. O Bastiat, você pode até dizer, o Frederico Bastiat, que era um pré-austríaco, ele falava isso na França em 1800 da citada, ele falava, poxa, mas tem gente que quer educação superior antes de ter pão. Não, porque eu quero que o Estado me dê educação. Mas você não tem pão, cara, prioridades. Certo? Então, a economia pode ser... Evite pensar que a economia evolui em estágios ou em etapas, não tem um etapismo, alguma coisa assim. Mas certas coisas vão vir antes das outras. Você pode dizer, mas por exemplo, sei lá, Malásia não tem grandes produções culturais, clássicas, etc. Eles não têm as deles. Mas enfim, mas eu acho que eles deviam ter mais isso ou aquilo. Bom, mas a prioridade da população agora é outra. Talvez comida, ou eles estão focando em saúde, outra coisa. As preferências primeiras das pessoas estão sendo resolvidas na economia. E conforme isso vai sendo resolvido, a gente vai para baixo na lista. Então, se você quer que uma economia mais complicada, uma economia mais complexa, mais avançada, significa que as necessidades básicas estão resolvidas. E quando você fala, não, vocês não vão resolver o que vocês acham prioridade agora, eu vou taxar todo mundo para construir uma ponte. Eu estou privando vocês de alguma coisa, que é aquilo que vocês fariam em liberdade, que vocês fariam da ação de vocês. E aí eu tenho que me dizer superior a vocês, ou mais inteligente que vocês, enfim, para construir algo que eu acho uma boa ideia. Mas é um benefício para as outras pessoas. Você já gerou emprego, desenvolvimento de infraestrutura, sei lá. Tá, mas como é que você sabe? O preço que foi pago pela ponte, ou pela estrada, ou pelo estádio, etc., não é um preço real. Ele não foi comprado pela livre vontade de vocês. Ele foi comprado porque eu mandei. Então eu não tenho como saber se ele vai dar um retorno para vocês ou não. Então é uma escola de economia muito humilde nesse sentido. Ela já sai de porta dizendo... Eu não sei realmente o que vocês querem, então vou deixar vocês irem decidindo e vou ensinando as consequências dessas ações e vocês vão indo de acordo com isso. Eu não sei o que vocês querem, vocês também podem não saber, mas a gente vai se organizando e com o tempo a gente vai aprendendo e crescendo como seres humanos e como uma economia de maneira geral, que é o resultado das nossas ações. Mas é uma perspectiva muito humilde nesse sentido, de incerteza, de demora um tempo. Mas a economia brasileira não está desenvolvida agora, demora um tempo. A economia da Nova Zelândia, em 1981, estava totalmente destruída. Eles fizeram reformas ao longo de 12 anos. E de 1995 para hoje, eles conseguiram dobrar o salário médio da economia deles. Dobrou o salário. Hoje é o dobro do salário médio brasileiro, mas levou tempo. Por quê? Porque as pessoas estavam se organizando. Eu gostaria que fosse organizado agora. Calma. Primeiro, certas coisas têm que ser produzidas. Primeiro, pão, roupas, saúde, educação. E daí, coisas vão vindo conforme as pessoas precisam. Isso é humilde no sentido de dizer, não, eu acho que o país glorioso tem que produzir ferro, tem que ter indústria. Claramente toda a população discorda de você, meu amigo. Então, ou você fez um monte de regras econômicas que está distorcendo a ação de todos os indivíduos, que eles estão fazendo outras coisas, ou de fato o que eles querem é isso. Então, quem é você para chegar aqui e falar, não, então vocês vão fazer agora o que eu digo? Isso é uma prepotência, uma arrogância gigantesca. O Hayek chamava isso da arrogância fatal dos governantes. E invariavelmente leva a crises, genocídios gigantescos ou só uma população permanentemente presa na pobreza. Existe uma informação muito grande, uma sabedoria muito grande no livre mercado, ela cria uma ordem espontânea que às vezes pode parecer estranha, ou até complexa. Você pode falar, mas o livre mercado é uma bagunça. Mas funciona. Então, desafiando todas as capacidades de compreensão humana da complexidade daquilo, funciona, e as pessoas estão sendo atendidas. Então calma lá, entenda que isso tem uma função,
E conforme possível, de preferência, nunca mexa nisso e deixa a galera fazer o que eles quiserem. Deu tempo? Então, é isso. Bom, então agora a gente vai para a parte de perguntas. Primeiro, quero agradecer ao Rafael, foi uma excelente palestra. Opa, aí. Rafael, hoje no Brasil existem diversas políticas de preços em vários produtos. Existe algum benefício social nesse tipo de política para o consumidor? Como, por exemplo, preço mínimo, preço máximo, neutro e outros? A rigor, como eu expliquei, não, porque ele não reflete a vontade das pessoas. Ele não manifesta as vontades dos indivíduos. Um preço verdadeiro é aquilo que surge de uma interação de livre mercado. Só que quando você fala, não, mas a gente está regulando algum preço para baixo para ajudar alguém, todos os países fazem isso, a energia popular, saúde popular, saneamento mais barato, enfim. Você tem o que o Bastiat chamava de o que se vê e o que não se vê. Você está vendo um preço de energia mais barato, digamos, uma tarifa social. O que você não está vendo é qual é o custo disso. Você consegue imaginar como é que seria uma economia se essa política não tivesse sido feita? Você não consegue. É absolutamente impossível. Agora, a gente pode pensar, bom, por exemplo, vai ter saneamento popular, é um preço baixíssimo. Bom, tá bom, o que você está dizendo para as pessoas é, não vale a pena você investir em saneamento porque o governo está decretando que não existe lucro nessa área. Então ninguém vai investir nisso. Ah, mas então a empresa de saneamento vai dar um puta prejuízo. Vai dar um prejuízo tremendo. Quem que vai pagar isso? Alguém vai ter que pagar isso, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Pode ser de alguém que ia gerar emprego, pode ser de pagadores de impostos pobres, pode ser de... você não sabe. Então você vê um benefício de um lado, mas você não vê o custo ou o que teria acontecido se você não tivesse feito isso. E o que acontece, por isso eu ia ênfase no tempo, é meio de novo aquela coisa que o Bastiat falava de querer educação superior antes de ter pão. Aí você fala isso, a galera acha que você fala que pobre, acha que você está falando que pobre não pode ir para a universidade. Não, estou falando que os caras têm que ter pão. Não adianta, você vai tirar o pão dos outros para mandar o cara para a faculdade? Oh, legal, alguém morre de fome. Você está feliz? Essa é a consequência da coisa. Você fala, não, a gente gostaria que alguma coisa existisse. Bom, se você deixar um mercado livre, se você deixar as pessoas irem operando no mercado, certas coisas vão ter retornos de investimento mais altos ou mais baixos, e os mais altos tendem a ser naquilo que é mais urgente, como o Baver, que deu o exemplo do mercado de cavalos. Então, com o tempo, as pessoas vão entrar nesse mercado. Você fala, mas esse aqui eles não resolveram ainda. No caso do Brasil, eu diria, me procura a legislação que diz que eu não posso resolver esse problema. Provavelmente você vai encontrar. No caso do transporte coletivo, por exemplo, transporte urbano. Você fala, mas o ônibus é uma droga e é caro pra cacete. Mas, de fato, tem uma lei que diz que ele tem que ser assim. A lei diz, é um monopólio estatal. Só uma empresa pode andar aqui por este preço e se alguém competir vai preso. Aí você entende, por isso que isso não melhora, porque é proibido melhorar. Mas se você encontrar isso em condições de livre mercado, fatalmente é porque tem alguma coisa muito mais urgente que está sendo resolvida antes. Então tem que ter um pouco de calma, tem que ter um pouco de humildade e olhar e falar, não, espera, será que tem algum outro processo maior aqui que eu não estou vendo? Você pode ver algum benefício assim, rápido, pequeno ali, que é difícil imaginar, o que você está estragando. Isso é muito difícil de visualizar. Qual a resposta da escola austríaca à teoria marxista de exploração? A teoria marxista de exploração, o Baver que respondeu isso, ela deriva de 2 pontos. Ela deriva de, primeiro, um julgamento ético contra a propriedade privada, e propriedade privada não é o pudim na sua geladeira, é os meios de produção, porque o Marx faz... Esse é o problema com os socialistas, os caras têm uma semântica freestyle que dá uma dor de cabeça. Eles querem dizer meios de produção. Meios de produção são de todo mundo, não pode ter dono de um meio de produção, certo? Você só é dono daquilo que você vai consumir, do produto final de consumo que você consome, aquilo que produz, ela é de todo mundo, por causa de uma visão hegeliana coletivista de que não existe indivíduo, as coisas são de todo mundo, a sociedade, que o Rothbard responde no Ética da Liberdade dele, de uma perspectiva individualista, em que ele diz, olha, é o seguinte, você como ser humano existe e você tem um imperativo de querer proteger a sua vida. Quem discordar disso, por favor, cometa suicídio.
Não, calma. Tá. Mas o fato é, vocês estão concordando comigo que vocês têm um imperativo de cuidar da vida de vocês, certo? Eu duvido que alguém discorde disso aqui, porque você se auto-refuta por estar rico. E ao fazer isso, você usa as coisas que você tem à disposição, que são a sua racionalidade do seu trabalho é o resultado da sua ação, ele é propriedade sua. Se eu tomar ele de você, eu estou tomando uma parte de você, eu estou te escravizando. E quando você mistura isso com um meio de produção, nomeadamente algum pedaço de terra cheio de mato, você corta o mato e fertiliza a terra, etc., e tira grãos daquilo, mesmo que você tire os grãos, aquela propriedade, aquele terreno, né, para não usar o termo propriedade, contém, e aí vem a definição formal, uma propriedade sua, que é o seu trabalho, você misturou com ela, Locke, né, misturou o seu trabalho, você misturou alguma coisa àquilo que é indissociável. Eu não posso pegar aquele terreno, tirar o seu trabalho, devolver ele para você e falar, tá aqui, obrigado. E pegar, eu não posso fazer isso. Eu não consigo pegar aquele item, seja o meio de produção, seja uma terra, seja um machado, seja o que for, sem me apropriar de um trabalho seu, sem a sua autorização. Que é a defesa libertária para uma propriedade privada. Que, claro, Mises não colocava, né? Isso eu estou indo para uma parte ética. A segunda parte é a percepção de que, mas espera, mas o trabalhador, ele produz um item que ele produz ao longo de um mês R$6.000 de valor e recebe R$3.000 de salário. Pior que a galera acha que as empresas têm margens de lucro absurdas, mas elas são às vezes 2 ou 3%, mas enfim. Mas ele recebe menos do que ele produz. Ué, qual é o problema aqui, certo? Ele produz uma coisa que vale 6 mil, ou várias coisas, enfim, ele recebeu só uma parte, o resto é roubado? Existia essa percepção, e o Bavinck respondeu, não, o que acontece é que é um pagamento de tempo. Um pagamento através do tempo. É o seguinte, eu sou dono de certas propriedades, eu sou um capitalista, e claro, para uma perspectiva libertária, isso só vale se o cara é de fato dono legítimo dessa propriedade, se ele de fato misturou o trabalho dele com alguma coisa, ou adquiriu via comércio, não é um Odebrecht ou uma JBS da vida. Se for, que se dane, morra no inferno, a gente não liga. Mas o Rothbard ele defendia isso. Ah, você usou escravos para sua propriedade? Sim. Ela não é sua, ela é deles. Ah, mas dane-se. Sai, ela é deles. Libertários defendem isso, inclusive é um erro monumental que a gente parou de clicar nesses pontos e ficou só falando de eficiência e economia. Mas enfim, o Bavinck falou, bom, se o cara é dono de um certo capital, ele tem um dinheiro que ele economizou, certo? Você pode pensar, por exemplo, no pipoqueiro. Ele economizou um dinheiro que ele trabalhou, que ele produziu, enfim, ele deixou de consumir alguma coisa e ele vai investir isso. Então ele está comprando certos fatores. Ele está pensando isso ao longo do tempo. Então eu estou investindo no capital agora que eu posso recuperar daqui 5, 10, 15, 20 anos, às vezes talvez mais. E no meio termo disso eu vou contratar fatores de produção, entre eles o seu trabalho, certo? Você pode alienar o seu trabalho. Então, eu quero o teu trabalho, você me vende? Tá, então a gente faz isso aqui, eu te pago isso aqui agora e vendo isso aqui, e lá na frente eu recebo um pagamento. Assim como eu recebo um pagamento de juros, certo? Eu estou te dando R$1.000 agora e você vai me devolver R$1.050 no fim do ano. Porque a gente está fazendo um pagamento ao longo do tempo, é só isso, não tem nenhum problema, não tem nenhum roubo, é só um contrato. Ah, mas no contrato eu estou recebendo menos do que eu produzi. Bom, sim, mas porque se você quisesse receber o inteiro, não haveria contrato em primeiro lugar. Ah, mas a gente quer subir salários, a gente pode entrar num argumento mais utilitarista. Bom, oferta e demanda. Trabalho é algo escasso. Conforme ele se torna mais escasso, ou o seu trabalho é mais específico, a valoração dele sobe. Então o que você quer? Bom, você quer ter um número maior de pessoas empregadas, processos produtivos mais complexos possíveis, que vão precisar de mais input de trabalho que vai fazer o salário subir. É por isso que, sei lá, 20 anos atrás todo mundo falava, nossa, lá na China a gente tem trabalho escravo, e as crianças trabalham por 5 centavos a hora, e hoje o salário médio na indústria chinesa é maior que o brasileiro. De novo, é a paciência de esperar um tempo. E agora você inclusive tem um fenômeno maravilhoso de empresas fugindo da China porque o salário está muito alto, e indo para lugares assim de capitalismo desenfreado, por exemplo, o Vietnã, onde é mais fácil fazer negócios do que no Brasil, diga-se de passagem, e contratando pessoas lá. E olha só, você puxa o salário médio no Vietnã, tá disparando aquela porcaria. Então acontece isso. Mas enfim, a teoria de exploração tem um problema ético e um problema utilitário, você pode dizer, os dois são respondidos pela escola austríaca. Qual a contradição entre o utilitarismo e a escola austríaca? Isso aí é uma posição de diferentes autores. A escola austríaca sempre teve um viés utilitarista, em parte por causa da herança alemã, herança filosófica alemã de rejeição a leis naturais, ou enfim, só vamos tentar fazer o que é melhor, o que é pior. E o Mises, ele defendia uma economia wertfrei, sem julgamento de valor. Eu não vou te dizer o que é certo, o Mises era até chato nisso. Eu não vou te dizer o que é certo e errado, eu vou te falar, se você fizer isso vai dar merda, se você fizer isso aqui vai dar bom. O que você vai fazer, eu não sei.
Eu não vou te dizer isso aqui é bom ou ruim, eu vou te falar isso. Aliás, nem falando que vai dar real, não fala, a consequência é essa, você pesa elas. E essa foi a posição do Mises, ele era um utilitarista por natureza, não por natureza, mas enfim, por treinamento dele era todo utilitarista, ele defendeu isso até os últimos dias, rejeitava a ideia de direitos naturais. E o Rothbard, também um grande autor da escola austríaca, escreveu também Homem, Economia e Estado, um toletão assim. Se vocês querem aprender economia séria mesmo, eu recomendo ler. O problema é que ele não tem tradução ainda, estão trabalhando nisso, mas são um livro de 1.300 páginas para traduzir, é meio brutal. Então vai demorar tipo um ano, enfim. Ele manteve essa posição também de que é uma escola de economia que não tem julgamento. Ela é meramente utilitária no sentido de, a gente pode tentar fazer isso para melhorar ou não. Mas curiosamente, nos últimos anos da vida, isso é pouco sabido, nos últimos anos da vida dele, o Rothbard, ele até escreve, como eu já estou ficando acostumado a acontecer, o Hoppe me refutou em que a economia deve ser wertfrei. Ele me provou, filosoficamente, que se eu sei que uma consequência é melhor e outra pior para você, eu devo defender para você que ela é melhor e que ela é pior. Não posso só falar que isso é uma coisa etérea, então ela chegou no fim da vida dele dizendo que de fato era um erro ter isso, mas isso é pouco conhecido. Mas esse lado da economia tem um lado utilitarista que às vezes se funde com o libertarianismo, mas não, é importante, não sempre, é importante ver que eles têm diferenças em vários sentidos. Como a escola austríaca conversa com outras escolas ou correntes liberais, como a escola de Chicago, etc. E qual seria o principal antagonista? Essa é complicada. Inclusive, essa é uma crítica que é feita ao Rothbard, que o Rothbard ele teve uma posição de se afastar da academia e se aproximar do popular. Então, ele perdeu a conversa com a academia, então a academia acaba não conhecendo muito da escola austríaca. Algumas pessoas consideram isso um erro, algumas pessoas consideram que, de fato, ele só se encheu o saco, falou, vocês não querem saber, eu vou falar então, tudo bem, não tem problema. É meio que o que eu fiz também, eu joguei pra galera. Agora, a conversa é complicada justamente porque são perspectivas metodológicas muito diferentes. A escola austríaca rejeita a econometria e neoclássicos keynesianos, você vai conversar com os caras que tem que saber uma econometria básica. Então, até é complicado nisso. As premissas são totalmente diferentes. Se você for ver o equilíbrio econômico de Walras, você tem lá uma série de presunções bizarras, enquanto o equilíbrio econômico para o Kirchner é só não tem que ter barreira de entrada. Se não tiver barreira de entrada, a coisa anda. Vai ir para o equilíbrio? Não, equilíbrio não existe, mas vai na direção. Então é complicado. E hoje na academia, nos Estados Unidos, ela ganhou alguma notoriedade por ter basicamente previsto a crise de 2007, 2008, está enchendo o saco até hoje. E está começando a ser lido, mas a conversa ainda é meio estranha, é meio complicada. E aqui no Brasil, ela está crescendo muito, inclusive os americanos ficam perplexos pra caramba com isso, eu acho fantástico. Está tendo um começo de conversa, principalmente ataques. Principalmente gente que não leu Mises e pega aquela citação lá fora de contexto e fala, refoguei. Mas estão começando a ler. Tem vários economistas grandes aí que são secretamente austríacos. Eu conheço alguns nomes, é melhor não falar. Um dia eles saem do armário. E falam, pois é, deu umas lidas em Mises, pois é, imposto roubo. Eles vão falar. Tá acontecendo, é sério. Mas dentro da academia tá difícil ainda. Agora a gente tá começando a ver mais, especialmente vindo, não dos professores, né, mas dos alunos, essa demanda, e cada vez mais tem mais professor perdido, assim, tipo, o cara veio me perguntar de Mises. Eu falo, cara, quem quer? Acontece bastante. E o principal antagonista, tem vários, dependendo do ponto, né? Depende muito da parte da teoria. Você pode, os famosos são Keynes e Marx. Você pode dizer, o Milton Friedman também não era muito fã, embora tinha umas conversas, tem uma discórdia fundamental também. Dá pra resumir assim que ninguém gosta da gente. Claro. Já tô no bando socialista. A interpretação correta acerca da Lei de Seyss seria: a produção cria sua própria demanda? Se não, qual seria? Não, essa aí é divertida pra caramba. Quem perguntou isso aí foi pra eu fazer um discurso, eu já tô vendo. Quem riu foi essa pessoa. Não, existe essa interpretação. Say, pra quem não sabe, é um economista francês. A França tem vários economistas bons, assim, depois ficou a merda que é hoje, mas eles tiveram caras muito inteligentes e o Say sacou uma coisa. Jean-Baptiste Say. Ele sacou o seguinte, olha, a sua capacidade de comprar produtos, alguém me ligando, número privado. Outro dia alguém me ligou, era o gemido do Zap.
Não sei, né? Acontece esse tipo de coisa. Ele sacou uma coisa, ele falou, o seu poder de compra no mercado é igual ao seu, no fim das contas, igual ao seu poder de venda. Ou seja, para você chegar no mercado e falar, eu quero comprar alguma coisa, primeiro você tem que ter vendido alguma coisa para alguém, certo? Não pode chegar lá e falar, eu mereço, porque eu sou gente fina pra caramba. Não. Você tem que primeiro ter produzido alguma coisa, que você vai trocar com a pessoa, ou que você vendeu para depois comprar essa coisa que você quer comprar. Em outras palavras, produção precede consumo. Não tem como você consumir alguma coisa sem antes ter produzido alguma coisa. Ninguém chega lá na padaria e fala, eu tenho direito a um pão. Não, rápido, sai daqui. Certo? Eu gosto de contar essa historinha, né? O cara chega lá no açougueiro e fala, açougueiro, eu quero aqui 1 quilo de carne moída porque eu mereço. O açougueiro fala, o que tipo fez rei pra você falar o que você merece? O que você fez de bom? Aí você tira o teu dinheiro da carteira e bota na mesa. Fala, isso aqui é prova. Posso ser um criminoso também, não sei não. Mas isso aqui é prova que eu fiz alguma coisa pra alguém, então me dê minha carne. Ele fala, bom, acho que você fez alguma coisa de bom, tô a tua carne. Você pode fazer uma historinha assim. Então você tem que antes produzir pra consumir alguma coisa. E daí tem a perversão que é feita já antes do Keynes, já tinha essa distorção, mas o Keynes constrói todo um espantalho do SAI para dizer que não. Então o SAI estava dizendo, na verdade, que se você produz alguma coisa vai gerar demanda. Então se você produzir 10 barcos gigantescos petroleiros, vai aparecer alguém querendo comprar. Não, não é isso. Inclusive não é nem produção qualquer, é uma produção útil. Você pode produzir um monte de coisa inútil. Você pode falar, produzir uma pizza queimada, ninguém liga. É um post de Facebook engraçado, talvez. Ninguém liga, você tem que produzir uma coisa útil. Mas o Keynes cria essa falácia para dizer, não é. Né? Ele está dizendo assim que produção gera demanda, que é idiota, e ele precisa fazer isso, o Keynes precisa atacar esse espantalho e tirar isso, para depois dizer que ele vai colocar dinheiro, que não tem nenhuma produção, é só um valor de troca. O Carl Menger, ele falava isso, está lá enterrado lá nele no Princípios da Economia, página 303, que ele saca, dinheiro é uma coisa que surgiu, certo? A gente precisava trocar as coisas, eventualmente a gente começou a trocar por conchinha, ou pedrinha, ou folha, ou nozes, ou coisas raras, e eventualmente a gente chegou na ideia do dinheiro porque funciona. O ouro é preservável, ele é fácil de transportar, é escasso o suficiente e tal. E o Carl Menger falava, qualquer quantidade de moedas razoável sim, se a gente tivesse 2 moedas no país inteiro, não faz rodar a economia, certo? Mas se a gente tiver 40 milhões de moedas, se a gente tiver 80 milhões de moedas, a economia funciona igual. Não precisa ter. Se aumentar ou diminuir a quantidade, só vai mudar a quantidade de preços e distorcer a coisa pra caramba pra todo mundo. Mas não vai produzir nada. O que gera riqueza não é o dinheiro, é a quantidade de coisas produzida por aquele país, sociedade, pessoa X. Então o Keynes precisa explodir isso, batendo um espantalho, para então dizer, eu vou colocar dinheiro sendo que nada foi produzido e a galera vai enriquecer ou vai aquecer a economia. O que vai fazer é que quem recebe esse dinheiro agora vai comprar coisas e subir preço para os outros. Então o custo vai ser pago pela depreciação do dinheiro que essas outras pessoas têm. Ou depreciação dos salários, enfim. Vai ter um custo, você não produziu nada, mas ele precisa disso para fundamentar a teoria furada dele. Como implantar os pressupostos da escola austríaca, na medida do possível, no âmbito da gestão pública? É possível contornar o estatismo burocrático? O Walter Block ele tem uma regra sobre isso, que ele fala, olha, se uma coisa se mexe, você privatiza. Se uma coisa não se mexe, você joga para cima e privatiza também. A escola austríaca do Mises tem tribunal e tem polícia, olha lá. Tribunal e polícia, você fica quieto lá no seu canto. E tem inclusive o livro dele, Liberalismo, que é muito pouco lido, e que a galera muito mal cita ele, porque ele fala lá de fascismo lá dentro e esquece que o livro é de 1926, quando o Partido Nazista era uma piada eleitoral. O Partido Nazista em 1926 era tipo votar no Levi Fidelis. Aí ele fala umas coisas do fascismo, enfim. Mas o fato ele era muito minarquista nesse sentido, então o papel do Estado na economia é simplesmente distorcer preços, aumentar custos e confundir informação, que é o que inclusive acontece numa crise, né? Já adiantando um pouco o conteúdo, uma crise acontece porque o Estado confunde todo mundo acerca do preço de um item muito importante na cadeia de produção, que é o crédito. Ele abaixa o preço, confunde todo mundo a comprar, todo mundo contrata crédito, quando o preço sobe, todo mundo fala, meu Deus, quebra. É isso. O que o Estado precisa fazer é isso. Então o papel do Estado é sair. O que você pode fazer
a minha estratégia que eu estou tentando fazer agora é educar as pessoas sobre isso e ver se de baixo para cima a gente vai, porque de cima para baixo não tem muito interesse. Agora tá até tendo alguma coisa. E a regra é simples, desburocratiza, desregulamenta e privatiza. Tira tudo, deixa o livre mercado tocar. Você provavelmente, quase fatalmente, vai ter um período de ajuste. Certo? Você não pode só puxar o tapete de baixo de alguma estrutura subsidiada e achar que vai dar tudo certo. Não, ela vai provavelmente falir, vai ter que falir mesmo, vagabundo. Ah não, mas se a gente tirar o BNDES, vai um monte de gente falir. É todo um monte de gente sustentada, crédito subsidiado, que vocês pagam com inflação. Eles vão falir, perfeito. Quem ficar no mercado que fique, quem não ficar, tchau. Ah, mas daí vai ter um período de ajuste em que as pessoas vão ter que empreender novas coisas e tudo mais. Sim. Mas depois de feito isso, a economia entra de volta numa direção positiva. Só que você não pode achar que o sujeito vai beber por 40 anos e um dia vai parar e não vai dar nada. Vai dar, claro. Quanto mais beber, pior fica. E agora a última pergunta. Quais são as principais dificuldades envolvidas na disseminação da ideia sobre o uso de moedas digitais? Além, claro, que o governo possivelmente impediria isso? Tem muitas dificuldades, mas qual seria a maior é a complexidade pura da coisa, né? Porque muitas pessoas não entendem fundamentalmente o que é dinheiro, qual é a função dele, muito menos a história dele, muito menos como funciona um sistema bancário, certo? Muita gente acredita que quando você deposita dinheiro no banco, ele guarda isso numa caixa lá atrás. Não existe isso, né? As pessoas não entendem fundamentalmente o sistema. Então, assim, para você explicar Bitcoin, se você só explicar Bitcoin, a galera fala: dane-se, eu tenho reais, qual é o problema? Daí você precisa explicar por que o dinheiro estatal não funciona. Então, a dificuldade é você explicar o sistema financeiro inteiro e segurar a pessoa numa palestra de 2 horas sobre isso, eu acho. Para então ela perceber a importância do Bitcoin. Então, eu acho que ele está assumindo agora de valor e sendo mais demandado porque as pessoas estão vendo problemas. Estão vendo que bancos europeus estão na beira de falir. Estão vendo que agora o Banco Central Europeu está falando que se os bancos falirem, eles podem só confiscar todas as suas contas, tudo bem. Estão vendo que existe um certo problema aí e indo mais atrás. A dificuldade é as pessoas perceberem que existe um problema, em primeiro lugar, para ir para Bitcoin. E suspeito que crises serão educativas nesse sentido. Bom, obrigada pela participação, Rafael. Uma salva de palmas. Agora eu gostaria de chamar a Mariana para vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a Egali. Boa tarde, pessoal. É rapidinho, tá? Eu vou falar um pouquinho da Egali, quais são os nossos diferenciais. Primeiramente, desculpa aí minha voz, meio fanha, tô com uma gripe. Pode passar. Alguém aqui já fez intercâmbio, seja de curta ou longa duração? Ninguém? Você? Legal. Então agora é o momento, gente. Por que fazer intercâmbio, né? Além de praticar o idioma, fazer amigos no mundo inteiro, descobrir novas culturas, conhecer lugares incríveis e preparar para o melhor momento da vida de cada um. Falar um pouquinho quem é a Egali. Nós somos a maior agência da América Latina hoje, tá? Com unidades próprias, ou seja, nós não somos franquias. Temos uma satisfação aí, isso está um pouquinho desatualizado, que foi em 2015, mas não mudou muito, tá? Numa média de 96%, tá? Então, temos escritórios e acomodações próprias aí no exterior também. Deixa eu falar. Nossa missão é promover o intercâmbio de forma responsável e a nossa visão até 2020 é ser a maior agência de intercâmbio do mundo. Bom, aqui só para vocês verem onde nós estamos, né? Então, além do Brasil, nós temos unidades aí no exterior como Colômbia, Irlanda, Reino Unido, Austrália, Chile, México, Nova Zelândia, Canadá, Malta e a última agora foi Espanha. Nossos produtos, então, além de intercâmbio, quais são os nossos produtos, né? O que nós oferecemos também? Temos um setor exclusivo para visto, então aquela pessoa que pretende ir para os Estados Unidos, Canadá, enfim, qualquer outro país que precisa do visto, a pessoa fecha o intercâmbio conosco, não precisa ir atrás de um despachante. Nós damos toda essa assessoria também. Temos um setor exclusivo de passagem aérea, inclusive com tarifa de estudante, que costuma ser mais em conta do que a tarifa de turista. Tem alguns benefícios também.
O seguro saúde, né? Nós também oferecemos o seguro sempre no pacote dos nossos alunos, por trabalhar com uma forma responsável. E o câmbio. É importante destacar também que a Egali congela o câmbio no ato da matrícula, então vocês têm totalmente a certeza de quanto vocês vão investir no intercâmbio no final, tá? Os diferenciais da Egali, como o câmbio congelado, Egali no exterior, que são as bases para dar todo o suporte para os nossos alunos. O suporte ao aluno, que seria o pessoal que dá toda a orientação pré-embarque também no suporte do visto. E o e-câmbio, né, que é a compra de moeda, o VTM e tudo mais. A Egali House, nós temos acomodações próprias em alguns destinos, então são acomodações simples, mas tem um diferencial de ficar bem próxima do centro de cada destino, né? Então o aluno já tem aí uma economia em transporte, acaba sendo o melhor valor também do que em casa de família, residência estudantil. Nós temos essas opções também, só que a Egali House aí é a mais famosa. E o Egali Hostel, em 2 destinos aí, na verdade são 3, tá? Que abrimos agora uma no Chile, em Santiago. Então nós temos o hostel em Dublin e em Malta e em Santiago também. Só para vocês terem uma ideia onde nós estamos com as acomodações. Pode passar. Somos também a maior das redes sociais. Pode passar. E aqui eu vou falar brevemente dos programas que a gente oferece, tá? Eu tenho um curto tempo, mas tem muitas pessoas que imaginam que intercâmbio é só com duração de 3, 6 meses, 1 ano, de longa duração, tá? Mas é engano. Nós temos programas de no mínimo 2 semanas, então quem tem somente as férias para poder aprimorar a língua, conhecer uma cultura diferente, nós temos programas então de no mínimo 2 semanas, 2, 3, 1 mês, até 1 ano, tá? Pode passar. Tem também os cursos mais trabalho no exterior, que alguns países permitem que com o visto de estudante o aluno trabalhe, que seria o Canadá, a Irlanda, a Austrália e a Nova Zelândia. O Canadá só tem uma burocracia que exige o inglês pelo menos no nível intermediário para avançado. Do restante, nosso carro-chefe inclusive é a Irlanda, porque tem uma burocracia menor aí dos demais em questão de visto, tá? Os cursos especiais, então, aquela pessoa que tem pouco tempo, de repente tem um inglês bacana, um espanhol e quer conciliar com um curso de business, de marketing, de fotografia, nós temos em alguns destinos também que oferece aí esses tipos de programa. E aí, nós estamos na Avenida Antônio de Ederiksen, no Metropolitan. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, fazer alguns orçamentos, eu vou estar ali também no... Onde que é ali? No espaço, tá? De repente, para quem tiver interesse de deixar o telefone, e-mail, para passar alguns orçamentos também, aí a gente bate um papo melhor. É isso. Obrigada. Bom, então agora a gente vai passar para o coffee break. É necessário estar com a pulseira para entrar, então se alguém não estiver, passa ali fora para colocar. E a gente também está encerrando os comentários para o sorteio dos livros, então se ninguém tiver comentado ainda, comenta agora que são os últimos minutos. Obrigada, até já já.